E aí, tudo bom? Vamos falar sobre como que se assessora o cliente investidor individual no Brasil. Existem basicamente dois modelos, o modelo commission-based, que é o modelo baseado em comissões, e o modelo fee-based, aquele que eu gosto de dizer que ele é baseado numa taxa fixa, única e transparente. Tá? Então, é um modelo com base numa taxa fixa e um modelo com base em comissões. Se você, profissional do mercado financeiro, assessora esse cliente, apresenta recomendações de investimentos, ajuda com o portfólio, faz contato com ele, você tem que ser remunerado, é justo que seja, né? Você também tem seus sonhos. Existem duas formas de fazer isso. Uma delas vem ganhando muita atração, que é o fee-based, né? Ele era pouco utilizado, se você volta aí 5 anos, sobretudo para o investidor de varejo, até mesmo alta renda no Brasil. Tem várias empresas no mercado que adotam este modelo e vem crescendo muito, inclusive na própria gestora, na Tech Finance, a gente trabalha dessa forma e vem ganhando muita atração em captação. Então, nesse vídeo eu vou explicar a diferença entre esses dois modelos, tá? E por que é legal esse vídeo? Mesmo que você trabalhe, por exemplo, no modelo commission, é bom você entender com um pouco mais de clareza como é que funciona o modelo alternativo e vice-versa, né? E vice-versa. Se você não é inscrito no canal, se inscreve no canal. Se você conhece alguém que trabalha no mercado financeiro ou que se interessa por trabalhar, compartilha esse conteúdo. É importante entender as diferenças, esse é um vídeo muito relevante. E se o conteúdo estiver relevante, deixa o coraçãozinho, deixa o like aí. Pois bem, vamos lá. Vou utilizar uma apresentação que ela é muito didática e que, inclusive, em eventos para investidores, em apresentações para o cliente final, eu eventualmente utilizo essa apresentação porque faz com que o cliente consiga entender muito bem essa diferença. E eu vou deixar claro desde o início, tá? O modelo que eu acredito, e todos nós temos os nossos viés, o modelo que a gente trabalha aqui na Empreender Dinheiro, na Tech Finance, que é a nossa plataforma para Wealth Planners, é um modelo com base num FII fixo, único e transparente, tá? Sendo que aquela coisa, né, esse conteúdo aqui ele não é um conteúdo apaixonado nem romantizado, né? E entendo que, inclusive, você perde se assim você for, né? Até porque nenhum lado, se a gente fosse colocar dessa forma, né, tem o monopólio da sabedoria, né? Como diria o Morgan Housel, né? Isso funciona em política, funciona aqui também. Então vamos ter uma discussão mais guiada pelos fatos aqui. Então veja, imagina que, eu vou projetar minha tela aqui para você, esta mulher esteja assessorando este rapaz aqui num modelo baseado em comissões, né? A título de informação, quando você fala das grandes corretoras, XP, BTG, e todas as outras, assim, quando você fala do varejo e alta renda no Brasil, esse é o modelo que preconiza, assim. A maior parte, eu digo que mais de 90% dos investidores é assessorado, isso vale para bancos também, né, um modelo de comissão do banco também, num modelo commission-based. Então imagina que esta mulher esteja assessorando esse profissional no modelo de aconselhamento baseado em comissões. E ele precisa investir um determinado valor, ele pede uma recomendação do que é que fazer, onde que ele coloca esse dinheiro, né? O que é que ela deveria fazer? Bem, ela deve levar em consideração os objetivos deste rapaz, o perfil de risco dele e a necessidade de liquidez que ele tem. Ótimo, então ela vai levar isso aqui em consideração, ela conhece o perfil do cliente, aí eu faço um exercício aqui, vou fazer contigo, né? Imagina que ela olha na plataforma e ela tem 3 produtos financeiros que ela pode recomendar para este rapaz. E para que fique didático, vamos imaginar que estes 3 produtos financeiros eles têm o mesmo risco. Então a pergunta é, qual seria a melhor opção de investimento que ela poderia apresentar para este rapaz aqui se os 3 tivessem o mesmo risco? A opção número 1 era um produto através do qual espera-se que ele tenha uma rentabilidade alta, na segunda opção a rentabilidade média e a terceira opção a rentabilidade baixa. Se eu coloco nessa perspectiva, né, qualquer pessoa concordaria que ela vai oferecer o produto número 1. Porque, levando em consideração objetivos de risco, perfil de risco, liquidez, e para o mesmo risco, a rentabilidade é alta, melhor do que a rentabilidade média ou baixa. No entanto, o que é que acontece no modelo de comissões, né? Quando o cliente senta na frente do gerente, tem uma tela virada para o gerente. O cliente não enxerga o que está nessa tela, né? Quando o assessor de investimentos ou o consultor de investimentos ele liga para o cliente, ele está enxergando uma tela e tem algumas informações que o cliente não enxerga. E uma dessas informações é o que está dizendo aqui, ó. Esse primeiro produto financeiro, que tem rentabilidade alta, ele remunera quem está apresentando esse produto em 0,5% sobre o valor investido. O segundo em 1,5% e o terceiro em 3%.
Com esta nova informação, o que é que acaba acontecendo na maioria das vezes? Esta moça que é assessora de investimentos ou consultora de investimentos, ela não recomenda o primeiro, que seria o melhor produto para o cliente, mas ela acaba recomendando o terceiro, que tem uma rentabilidade baixa, dado o mesmo nível de risco. Por quê? Porque ela também tem que ser bem remunerada e aqui você tem uma remuneração muito maior confrontada à opção número 2 e à opção número 1, né? Então, esse modelo aqui, ele acaba criando uma série de distorções, né? No mundo do Instagram e no próprio YouTube, né, muito se fala sobre os COIs, né, os certificados de operações estruturadas, porque eles têm essa característica, né? Tem até um estudo da Fundação Getúlio Vargas que diz que mais de 90% dos COIs no Brasil são prejudiciais ao investidor individual, né? Sobretudo porque eu não posso fazer a avaliação do produto per si, né? Eu sempre tenho um custo de oportunidade, eu poderia ter investido em outro lugar e esse estudo da GV ele chega nessa conclusão. E aí quando você... Sendo que por que você teve, né, tanta popularidade dos COIs? Não é que não exista COI bom, né, mas você tem essas distorções, né, carteiras de investimentos, e a gente aqui, né, via gestora, você consegue confrontar a carteira de novo, com perfil de risco, objetivos e tal. Então você tem essas distorções de carteiras que tem um quarto, um terço, metade, 3/4 do portfólio do cliente alocado em COI, né? O que não faz nenhum sentido e, obviamente, esse é um movimento, uma distorção causada por esse incentivo das altas comissões que esse produto, por exemplo, que é um caso prático, ele remunera os assessores, né? Sendo que isso não é apenas um problema de um ou outro produto. Isso não se resume ao COI. Isso está em todos os produtos, inclusive renda fixa, né? Então isso aqui é um olhar de plataforma. Esse é um problema do CDB, LCI, LCA, né? Ou seja, eu escolho esse intervalo entre taxa mínima e máxima, que está destacado nessa coluna em vermelho aqui, é o spread, e o cliente ele não enxerga isso. Então, quer dizer que eu tenho que escolher se o meu cliente final vai ter uma remuneração de 102 ou 111% de CDI, ou 102 parece bom, talvez 104, e a diferença fica comigo, né? Então, de novo, não tem nenhum problema em haver um spread. O problema ele é conceitual, né? É que o modelo faz com que eu não consiga colocar sistematicamente durante muito tempo o cliente em primeiro lugar, né? E isso provoca muitas distorções, né? Se você pegar esse último exemplo aqui, poxa, imagina, se coloque no lugar de um proprietário de um escritório de investimentos. Eu tenho que fazer uma recomendação para um determinado cliente de R$500 mil, tá? E aí eu olho, abro a plataforma e tem todos esses fundos aqui. Vamos supor também, só para ficar didático, que todos eles são muito parecidos. Quer dizer que eu tenho que escolher se eu vou ter uma remuneração de 2%, que está destacado em vermelho aqui, que é a comissão, ou de 2,5%, de 3,25% ou de 3%. Imagina que tivesse um outro cartão aqui de um outro fundo de investimentos que fosse o melhor fundo de investimentos dentre esses 5, mas a minha comissão fosse de 0,3%. Sobre um valor de 500 mil, quer dizer, na prática, que eu, dono do escritório, tenho que escolher se eu vou ter uma receita nesta aplicação de 3%, ou seja, 15 mil, 3% sobre 500, ou de R$ 1.500 a minha receita, que é 0,3 sobre 500 mil. Quer dizer que eu tenho que escolher se a minha receita nesta recomendação é 15 mil ou 1.500, se ela é 10 vezes maior ou não. Muito difícil que eu consiga colocar o cliente em primeiro lugar sistematicamente por muito tempo. E não adianta, né? Porque a confiança é um copo cheio, né? Que se você comete um equívoco, esse copo vaza, né? Então não adianta também, eu no modelo de comissão, eu vejo muitos profissionais dizendo o seguinte: não, mas a ética eu coloco acima de tudo, eu prezo pela relação com os meus clientes e tal. Sendo que você tem um modelo que ele cria uma pressão para que em algum momento eu não priorize o cliente. E às vezes eu vou atender esse cliente muito bem durante 3 anos, mas um movimento em falso pode custar esse cliente lá na frente, né? Então, uma das empresas de wealth management que a gente usa como referência, como benchmark lá nos Estados Unidos, ela representou visualmente a diferença entre os dois modelos dessa forma, né? Imaginando que o triângulo é o patrimônio do cliente e eles defendem o seguinte, ó, o modelo de comissão ele é mais ou menos isso, né? Ou seja, existe um incentivo para
e a expressão que se usa, girar o patrimônio. Então você tem um patrimônio aqui, eu digo, tá na hora de investir nisso, tá na hora de investir naquilo, não, tem uma oportunidade aqui, até hoje esgota isso aqui e tal, não sei o quê. E aí em cada giro desse, em cada recomendação dessa, se faz uma receita, né, de 0,5%, de 0,7%, de 1%, de 2%, de 3%, de 5%, de 7%, de 10%, né? E aí você tem esse estímulo para girar patrimônio e muitas vezes não fazer nada é a melhor coisa que pode ser feita quando você fala de mercado financeiro. Vários mega investidores defendem isso, né? Enquanto que no modelo da taxa única, que é o modelo fee-based, você tem essa evolução do patrimônio e você tem uma taxa fixa única. Esses percentuais que estão aqui são exemplos, né? Então, o profissional que determina qual é essa taxa, ele pactua isso junto com o cliente e nada diferente dessa taxa compõe a minha remuneração. Inclusive, né, o que é muito comum, assim a gente trabalha lá na Tech Finance também. Quando eu pactuo com o cliente que a minha remuneração é 0,8%, 0,6%, 1% sobre o patrimônio dele ao ano, isso traz um alinhamento maior. Por quê? Porque meu único interesse é fazer com que, respeitando o nível de risco desse cliente, ele tenha o melhor resultado possível. Porque assim sendo, ele vai querer ficar comigo por muito tempo. E o que é muito comum também no modelo de precificação de quem trabalha com FII fixo é que à medida que o patrimônio vai aumentando, eu reduzo essa taxa. Então eu tenho um segundo alinhamento aqui, que eu quero contribuir para que o cliente aumente o patrimônio dele. O cliente tem um benefício porque ele vai reduzindo a taxa, né? E a conta também fecha para mim porque uma taxa menor sobre um patrimônio maior pode fazer sentido. Então você tem um alinhamento pró-construção patrimonial, tá? Um último comentário que eu trago aqui, a gente não tem tantas pesquisas recentes no Brasil, nós compramos essa pesquisa da Statista lá nos Estados Unidos, que é sempre uma referência. Em 2022, esse era o cenário, ou seja, apenas 2,2% das relações entre os financial advisors e o cliente final se dão, quando você fala do modelo de compensação, através do modelo commission, né? Ou seja, está quase caindo em desuso e tem vários países desenvolvidos que vêm banindo esse modelo de comissão, porque ele no longo prazo ele cria incentivos que são potencialmente prejudiciais para a relação. Arthur, qual é a vantagem do modelo de comissão? A vantagem é que você não tem uma fricção de pagamento. O cliente não enxerga quanto ele paga, e isso é confortável, porque nós não temos a cultura de pagar por gestão patrimonial, né? Mas tudo depende de conhecimento, inclusive percepção de risco, né? Então a experiência que a gente tem aqui é que quando você explica para o cliente há uma preferência declarada e não à toa você tem esse fluxo migratório do modelo commission para o modelo FII, né, nos países desenvolvidos, isso começa já no Brasil, né? Se você observar quem trabalha com modelo FII fixo tem crescido em captação, existem algumas empresas que são case nesse sentido, né? A própria rede de Wealth Planners da Tech Finance vem captando muito bem, porque uma vez que o cliente vê, ele não consegue desver, né? Então esse é um modelo mais alinhado e você compensa essa fricção teórica, né, de pagamento, porque ele enxerga quanto ele paga, por uma transparência maior, o que na verdade é muito bom, né? Se você perguntar para qualquer cliente, transparência é um elemento importante na relação com o seu financial advisor, com o seu assessor, com o seu consultor. Quando o assunto é investimentos, né, qualquer um vai dizer que sim. E se eu tenho um modelo que o cliente não sabe quanto ele paga, se ele não sabe quanto ele paga, não tem transparência. Se não tem transparência, não tem confiança. E por fim, quando você compara o custo do modelo commission versus o modelo fee, pela minha experiência, né, pelo que a gente vê das carteiras que a gente recebe na gestora, o modelo FII tende a ser mais barato. Mas isso aqui é um papo para um outro vídeo, né? Porque depende, né? Existem profissionais que têm uma receita sobre o patrimônio do cliente no modelo de comissão de 1000%, existem profissionais que têm uma receita média de 2%, de 1%. Então depende muito do profissional, depende de onde esse profissional está. E aqui também no modelo de FII fixo depende do que é que está incluso nesse serviço de gestão patrimonial, né? Então a gente tem que ter cuidado quando faz essas comparações, mas pela minha experiência o modelo FII fixo, além de ser mais transparente, ele tende a ser um modelo mais razoável do ponto de vista de quanto que ele custa para o investidor final, que é quem mais importa nessa discussão toda.
Se você se interessa por esse conteúdo, vou deixar uma recomendação de leitura, que é o livro do Dan Ariely, A Honesta Verdade sobre a Desonestidade, onde ele estuda por que as pessoas mentem e por que as pessoas mentem quando o assunto é dinheiro. Tem um capítulo lá que fala só sobre assessoria de investimentos e que ele valida tudo isso que eu passei para você aqui neste vídeo. Se você gostou desse conteúdo, independente se você é da bandeira fee-based ou commission-based, você é muito bem-vindo aqui no canal. Se inscreve no canal para acompanhar mais conteúdos assim, sempre produzidos com muito carinho. E se você tem um colega, alguém que se interessa pelo mercado financeiro que precisa assistir isso, compartilhe agora, não deixe para depois. Qualquer comentário seu é também muito bem-vindo. Até o próximo vídeo, um forte abraço.